sou analista social da concessionária Ponte Salvador Itaparica. Eu peço licença esse território sagrado para a gente começar a nossa conversa. Agradeço muito que vocês tenham recebido a gente com portas abertas. O intuito hoje, eu acho que é muito para a gente conhecer de perto a realidade do Quilombo. É importante, principalmente para a gente da área social, entender como de fato os territórios eles funcionam, quais são os atores sociais, qual é o meio de subsistência, como é que eles fazem para se deslocar. Não tem como nenhuma área social, de nenhuma empresa, desenvolver nenhum projeto sem colocar os pés no local, no entender de fato como é que essa dinâmica ela acontece. E a gente veio conversando justamente sobre isso no bar. Foram 40 minutos de fato de imersão. Eu acho que, para mim, como profissional, está sendo extremamente enriquecedor, porque eu falei até agora com o secretário, minha cabeça fica fervilhando e a gente, de fato, eu acho que o segundo momento agora vai ser mais importante do que o primeiro momento de escuta. Nós estamos aqui com a time da Tênis. A Tênis é uma subcontratada da concessionária para nos apoiar em toda a parte de execução de todas as nossas ações sociais. E enquanto concessionária, eu faço questão também de participar. A gente não barganha isso com o subcontratado, a gente não deixa para o subcontratado a responsabilidade de estar nos territórios. Falamos sobre a concessionária, que era muito fácil para os escritórios fazer, querem, faça isso, querem, vá lá, querem, né? Não, a gente, como concessionária, faz questão de estar aqui. Eu trabalho com o Edu. Olá, Eduardo. prazer. Nós somos um time. Eduardo acabou de chegar na concessionária, mas já chegou na segunda semana dele, já está mergulhando nessa realidade social. Como é que vai ser a nossa metodologia hoje? Primeiro eu vou apresentar o projeto, a Ponte Salvador Itaparica. Eu acho que muitas informações elas saem nas redes sociais, em todos os locais, mas é importante que vocês escutem da gente, enquanto concessionária. Falar um pouquinho sobre a reativação do canteiro de São Paulo. Conversei aqui com o secretário, da senhora, me perdoe. Sim, Luzia. Dona Luzia e seu João. Assim, para entender como é que as pessoas se deslocam, como é a dinâmica, como é que os meninos vão para a escola. Se os homens, eu perguntei a seu Luísa, seu Léo, na vinda, qual era o meio de subsistência, se os homens saíram daqui para trabalhar, como é que acontecia. É importante a gente entender. É importante a gente saber de fato. Quais são os anseios das pessoas, né? E às vezes a gente está aqui e a gente não sabe o que é que de fato as pessoas anseiam. A concessionária Ponte Salvador Itaparica tem um contrato de concessão com o governo do estado da Bahia, o contrato 01 de 2020, que foi assinado com a CENITA. E o nosso termo de aditivo de contrato ele foi assinado em junho de 2025. Muitas informações de uma obra como essa, nossa obra faz parte da política de mobilidade urbana do governo. E uma obra grande como essa, muitas informações elas tendem a surgir. Eu acho que cabe a gente, como concessionária, que tem realmente informações reais, está vindo aqui e apresentando. E esse é o nosso papel aqui. Nós temos um compromisso social. Bom dia. Pode entrar, fica à vontade. Vai tirar essa daqui. Vamos fazer o primeiro. Chega pra lá e botar outra. Chega essa pra lá.
Vira essa aqui agora. É bom quando a gente não precisa usar o microfone. Só para a gente registrar aqui a presença, né, da secretária Glória, secretária de Meio Ambiente, Mara, e também do secretário Eduardo, né, Secretaria de Emprego, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, perdão. E também agradecer ao seu João, que ele possibilitou, né, que essa reunião pudesse ocorrer aqui em Salamina de tudo junto. Então, queria registrar essas presenças e agradecer também. E só, né, explicando, a Ângela falou para a gente que a reunião é feita em 2 momentos. Então, a gente vai ter esse primeiro momento que a Ângela vai apresentar o que é o projeto, mas o mais importante dessa reunião é o segundo momento, em que a gente vai fazer uma dinâmica com vocês, né? O nome dessa reunião é Disputas Sociais. Então, a gente está aqui mais para ouvir do que para falar. O nosso colega Lucas está fazendo a ata da reunião. Ao final, ele vai ler, né, a nossa ata, e aí vocês aprovando, né, a gente segue com essa ata, tá bom? E também vai ter a ata da própria associação, né, que é a Luzia também está registrando, então a gente tem esses 2 registros. E toda a reunião está sendo filmada e depois vai ser disponibilizado o link pelo YouTube, então todo mundo, qualquer pessoa pode ter acesso a tudo que for registrado aqui hoje, tá bom? Eu vou distribuir uma cartilha. Hoje a gente vai precisar de uma outra dinâmica que a gente está tendo nas outras reuniões, né? Eu acho que a gente está mais com um número reduzido de pessoas. Podem entrar, gente. Venham. Sentem aqui. Hoje a gente vai ter uma outra dinâmica. Acho que tem um número reduzido, a gente consegue fazer até um trabalho. Mas fica mais de aprofundamento. Só o já recebeu? É o seguinte, é importante dizer, nós trouxemos, tem o João, tem a Débora, tem o Edu, tem a Kelly. Na hora que a gente for dividir os grupos, a gente vai dividir com a quantidade de pessoas para que os monitores eles possam ajudar vocês, formular as escritas, os cartazes, para dar o apoio que vocês precisarem, tá? Sim. Então, os meninos estão aqui para apoiar vocês o que vocês precisarem. Mais uma vez, tudo que vai ser colocado nas cartazes, que a gente vai distribuir um papel como esse. A gente vai distribuir um papel como esse. Todas as populações de vocês vão estar aqui nesse papel. E tudo que vocês trouxerem, que a gente chama de manifestações, elas vão compor um relatório final de disputas sociais, e esse relatório ele vai ser encaminhado para os órgãos competentes. Como eu disse, nós temos um contrato de parceria público-privado com o governo do Estado da Bahia. Esse contrato de parceria é o 01/2020. Hoje, infelizmente, o representante da CEPRUM não pôde vir. Ele estava comigo ontem de noite, mas aconteceu um incidente, ele precisou voltar para Salvador com a família. Então, ele só vai estar aqui hoje de noite. Só uma perguntazinha. Bom dia, sou ele. Oi. A Secretaria do Meio Ambiente do município, ela tem quantos anos instalada no município? A Secretaria de Meio Ambiente ela já existe há muito tempo, porque ela é a Secretaria de Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente. Sim. Agora, a Coordenadoria Especial de Meio Ambiente,
Ela foi criada em dezembro de 2020. Aí fica uma pergunta, né? Na verdade, uma dessa. Esse período todo que essa secretaria existe, aí hoje ela tem essa data de vinda dessa reunião, a fazer que tanto tempo nunca estiveram aqui, né, para saber a necessidade, a demanda da comunidade. Aí numa reunião dessa aí aparece a Secretaria de Meio Ambiente do município e está próximo da gente, nunca esteve aqui. Quer dizer, quando é para interesse que favorece ao Estado ou ao empresário, aí todo mundo se une, né? Mas quando é para ver as demandas, os conflitos da comunidade, a Secretaria não existe. Essa mesma Secretaria fantástica. Eu não estou aqui hoje representando o governo do Estado, pelo meu contrato de concessão, né? Quando eu falo meu, é da concessionária. Pelo contrato de concessão da concessionária, eu não posso representar o Estado. O Estado ele tem um ente próprio de representação. Eu estou aqui representando a concessionária. Enquanto concessionária, o meu dever é cumprir aquilo que está estabelecido nas condicionantes ambientais. Enquanto condicionantes ambientais, eu preciso entender, né, como de fato eu vou executar essa condicionante. Lá, a condicionante 18 da portaria 34.729, de 15 de 5 de 2026, ela deixa claro: realizar escutas sociais conforme o plano de trabalho, né, do meio ambiente. E aí, o que a gente faz? Quando a gente recebe uma condicionante como essa, enquanto técnico privado, a gente começa a pensar qual é a melhor forma de executar essa escuta. Qual é a melhor forma de entregar o melhor para as pessoas? Qual é a melhor forma de viabilizar essa escuta para que, de fato, ela seja uma escuta, não apenas uma fala de Ângela? Qual é a melhor forma de trazer para cá a melhor informação que a gente possa oferecer para as pessoas? Porque eu estou há 16 anos em implantação de grandes obras, eu vou fazer 20 anos de formada agora, dia 3 de agosto de 2006. E todos os projetos que eu trabalhei, né, grandes obras, inclusive com comunidades tradicionais, eu sempre busquei levar o meu melhor. E eu sempre, todas as vezes que a gente chega numa pousada de noite, a gente sempre se reúne com o nosso time técnico e a gente faz um balanço de tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Eu sempre falo com o time que trabalha comigo, né? Que é a Pênis. Eu e o Edu, a gente tem uma sinergia, apesar de eu ter chegado agora, a gente tem uma sinergia muito grande. Se a gente gerar impacto positivo na vida de uma pessoa, o nosso trabalho está bem feito. Porque a gente não faz trabalho, a gente não finge fazer trabalho. Não estou para fingir, eu não está aqui, mesmo porque eu pedi demissão da BioID do Brasil de 5 anos para estar aqui. Então a gente está aqui para fazer o nosso melhor, para dar para vocês o nosso melhor, para oferecer para vocês a melhor informação, para oferecer para você o melhor serviço. É isso que nós estamos aqui. Para vocês terem ideia, o canal de relacionamento, que tem um número aí na cartilha de vocês, eu atendo no meu celular pessoal. Tá aqui, ó. Tem um senhor que mora na ilha de Itaparica, São Paulo, e todos os dias ele me liga meia-noite e 16. Ele me liga esse horário. Todos os dias ele me liga meia-noite. Todos os dias. E eu faço questão de todos os dias atender ele meia-noite. Porque eu entendo que existem outras demandas, né? Uma necessidade de escuta, uma necessidade de ser ouvido, uma necessidade de falar, uma necessidade de ouvir também. E ele é acolhido. E é assim que o nosso time é formatado, para acolher as pessoas. Na verdade, não somente escuta, né? Na verdade, escutar é fácil. Isso. Agora a questão é fazer acontecer. Exatamente. Porque, na verdade, é o desafio. Na verdade, o desafio sempre foi. Agora, porém, que quando chega para a parte dos menos favorecidos, sempre o Estado, né, ele não age da maneira que é para agir. Ele sempre inventa desculpa. E sempre quem sofre são as populações. Então, distante e sofre impacto. Essa é a realidade. Eu posso sugerir uma coisa para o senhor? Não somente escutar, na verdade, a gente quer coisa concreta. Porque o antigo atendimento do Achaveiro teve muita condicionante que era para ser trazida para as comunidades e até as comunidades sofrem o impacto do empreendimento de Saber para o Iguaçu. Vem agora a questão da ponte de Itaparica e também a fronteira de São Roque. As comunidades, a gente vai sofrer, na verdade, vai ficar sofrendo. E qual é o plano que as comunidades vão ter assegurado pelo Estado, pela empresa? Porque sabe que vai ter impacto, né?
Sim. Porque, como diz, não omelete sem que os ovos. E, na verdade, esses ovos, muitas vezes, aqui é as comunidades ribeirinhas, regionais, que está a mais, porque os ricos, pouco se importa se a gente vai sofrer um dano ou não. Eles querem somente lucrar em cima da gente, né? Eu posso sugerir uma coisa para o senhor? Pode. Escreva tudo isso como se o técnico com a caneta e o papel. Não, cadê? Não, No segundo momento. Não, eu não, vai escrevendo aí, cadê Isso. Quando o senhor tiver, vamos lá. Guarda com tudo aí. Quando o senhor estiver no seu grupo, vai vir Kelly aqui pro grupo do senhor e vai registrar tudo isso no papel. Eu acho que é a melhor opção pra gente, né? Eu acho que tem que deixar tudo registrado, de fato. Por isso que a gente trouxe filmagem, por isso que a gente tem uma ata. Eu acho que torna o processo mais transparente. Então eu vou começar com o sistema de direito, né? A Ponte Salvador Itaparica, como eu falei, sim, eu não entendi. Me desculpe, pode falar. O senhor fala o nome do senhor, por gentileza? Eu sou Orlando, sou fiscal aqui da minha associação. E eu estou um pouco sem entender, porque para ter uma reunião como essa aqui, filmando, gravando, acho que era para ter uma pauta antes com a associação, para poder então ter uma reunião dessa. E outra coisa, uma coisa que eu não acho de acordo, por exemplo, vem um órgão desse aí na minha comunidade e encontra uma pessoa da comunidade e aí marca essa reunião. Não, eu acho que para ter reunião dessa era para ter fechado antes a comunidade, todo mundo, não fazer reunião com um antes e depois marcar uma reunião dessa, filmando, gravando, com uma coisa que a comunidade aqui está parada agora. E ninguém sabia que ia ter essa reunião desse jeito. O senhor quer que pare de nada? Não vou mandar parar, que não sou eu, aqui é uma comunidade. Mas eu acho que para poder ter uma reunião dessa aqui, tinha que ter uma pauta com a associação. E outra coisa, nós estamos cansados disso aí, de dar entrevista, de dar pauta, e nada chega, nossa comunidade é esquecida, como o nosso amigo Hélio falou. Nós estamos cansados de tudo aí. Nós só vemos gente aqui tempo de política. E é só conversa. E nós estamos cansados, nós estamos sofrendo. Entendeu? Aí os órgãos vêm, em toda mundo da comunidade, faz suas conversinhas de pé de ouvido, entendeu? Aqui é uma comunidade, entendeu? Quilombola, sofrida, entendeu? Nós estamos aqui hoje vivos por a misericórdia de Deus, conforme o nosso passado. Nós estamos sofrendo aqui. Eu acho de respeito muito grande, porque eu acho que era para ter uma pauta com a sua comunidade, para poder ter essa reunião desse jeito aqui, forte. Que os companheiros me perdoem. Mas eu não aceitava. Eu só aceitava depois porque nós temos, sempre que nós temos nossa reunião aqui para ter entrevista, ter pauta e ter fala, nós temos nossas pessoas escolhidas para dar umas entrevistas, para falar. Não é todo mundo, não. Mas a gente não vai fazer entrevista, não. Mas está gravando, está filmando. Ele tomou um acordo? E muitas outras coisas, deixa eu falar logo aqui rapidinho, outras coisas. Muitas vezes, quando está filmando, só filma as coisas boas. Entendeu? Se tiver uma fala, como o mal ele falar, muitas vezes é cortado. Talvez você não corte, mas muitos outros que tem aqui ter feito isso. Como essa colocação que ele falou ali, muitas vezes corta essa parte e joga a outra. Diante da... Como é o nome do senhor? Orlando. Seu Orlando falou. Qual é a nossa dinâmica, seu Orlando? A gente faz contato com a liderança local. A TEMES faz contato com a liderança e explica qual é a atividade. A liderança local, se ela entende que pode ser feita, ela articula a reunião e a gente, essa dinâmica interna da associação, a gente não sabe, porque a gente não sabe, não vive aqui. Aí cada liderança dizer, olha, a gente vai agendar uma reunião interna, Ângela, o Kelly, o Débora, o João, o Lucas. A gente vai agendar uma reunião interna e depois a gente vai agendar com vocês. Só entende que a gente não sabe como funciona. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu nunca estive aqui antes. Você nasceu eu, outra partida da nossa comunidade. Porque hoje que eu fui saber que a reunião precisava de 1.070 pessoas. Hoje que eu fui saber. Então, eu acho que até a nossa liderança que está aqui está passando por informação errada.
Não Estou passei perdido. Não passei informação para ninguém. Hoje eu estou sabendo que a reunião era forte e grande desse jeito. Eu pensei, uma reunião com toda pessoa, ainda mais um dia de terça-feira, dia que nós estamos trabalhando. Essa vai ser uma reunião pequena. Eu mandei a informação, o pessoal mandaram o carro, eu mandei botar no grupo, informando desde a data. Quando o pessoal mudou a data, eu avisei que tinha mandado a data porque não dava para outra. Então, assim, eu não passei informação nenhuma errada. Segundo, quando o pessoal esteve lá na Sala Menina, no mesmo dia que teve, eu avisei aos companheiros que o pessoal da obra tinha aparecido na minha comunidade, tinha me proposto para fazer uma reunião com a comunidade, e se tivesse de acordo, que marcava o dia. Eu falei, mandei botar no grupo, botaram no grupo, concordaram. Foi assim que São João passou pra gente. Concordaram, eu mandei de novo a mensagem para o pessoal, dizendo que o pessoal tinha concordado com a reunião para hoje novamente. Pronto. Então, assim, não vi nenhuma coisa de errado. Segundo, se a comunidade não quer que o pessoal tenha reunião, fecha aqui mesmo, o pessoal fecha o documentário deles. Uma embora simples. Porque assim, eu não estou vendo, até então, eu não estou vendo nada aqui que venha escandalizar. Bom, precisa ter uma outra reunião, outro momento, se o pessoal achar de acordo, a comunidade achar de acordo que deve ter outro momento, marca outro momento e aí vê se vocês têm essa disponibilidade. Mas, até então, eu acho que está vendo algum mal entendimento. Eu não estou aqui para barrar a reunião de ninguém, aqui é uma comunidade. Outra coisa, João Carlos Rocha. Se eu não me engano, a nossa reunião de nossa associação, não sei que foi ele, foi nosso companheiro Vlado, que falou, citou algum ponto, foi que você lembrou desse povo que teve lá. Daí então que a comunidade ficou sabendo. Aqui na reunião da associação. Se na reunião da associação o pessoal ainda não tinha aparecido, o Marco ia falar na reunião da associação. Não, eu não estou aqui para barrar. E segundo, na reunião outra da associação só aparece 4, 5. Eu não estou aqui para barrar a reunião, não. Eu estou querendo que as coisas sejam organizadas. Eu estou querendo que as coisas sejam. Eu estou querendo que quando as coisas aconteçam, todos. Porque no mesmo dia que o pessoal veio, eu mandei a mensagem para ele. Eu não estou no grupo, eu mandei ela mandar. Aqui é uma associação de coordenação. Eu quero que quando tem uma reunião dessa, outras coisas, que outro tenha sabido do porquê vai se tratar, que vai ter na nossa comunidade. Só isso. O que eu estou pedindo aqui é a organização. Porque a reunião começa, podia ter bem mais pessoas, por exemplo. Estamos em uma democracia, né? Eu acho que como uma democracia, como uma democrata que sou, eu acho que a gente pode estabelecer uma votação. Vocês querem que a gente continue? A gente não tem que fazer espaço de ninguém, de forma nenhuma. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu conversei com o seu João, até para entender. Falei com o Léo, com seus nomes, eles saíam para trabalhar, como é que fazia, quer entender como a gente, conversei com o secretário Eduardo, como a gente podia fazer essa dinâmica, pensar, né, nessa possibilidade do acesso ao emprego, se os homens queriam, realmente, não foi Léo, a gente veio conversando sobre isso, os homens queriam sair daqui para trabalhar, se não, se as mulheres saíram, até para a gente começar a pensar em alternativas. O objetivo aqui não foi em nenhum momento invadir o espaço de ninguém, o objetivo aqui em nenhum momento foi invadir nada, né? A gente só quer trazer informação, falar que o canteiro de São Roque Paraguaçu foi ativado, é uma base de apoio para obras, para as obras da Ponte Salvador e Itaparica. Nós temos três canteiros na ilha de Itaparica, um canteiro de Salvador. E esse canteiro de São Roque é também uma das bases operacionais. Essa reativação do canteiro é necessária para que a gente possa trazer esse material para cá. A gente vai montar as estruturas para levar para a nossa obra, assim como os outros canteiros também como base de apoio. Informar como é que o processo de contratação de mão de obra local ela funciona. Já existe um acordo com a CEPROM, o secretário Eduardo participou da nossa última reunião, ele está incluído hoje no nosso grupo, junto com o Cine Bahia.
e já tem um acordo junto com a CEPROM, a concessionária e as construtoras, que existe a priorização da contratação de povos e comunidades tradicionais no processo. Nós estamos, inclusive ontem eu fiquei de mandar uma planilha, mas aconteceram tantas coisas, que eu vou deixar de aqui para fazer essa planilha, que a gente precisa começar a entender como a gente vai cadastrar essas pessoas. Inclusive ontem a secretária Eduardo enviou para mim a relação de todos os povos e comunidades tradicionais de Maragogi, que recebi no meu e-mail. Então o objetivo da gente aqui é costurar soluções. Eu entendo que existem passivos, eu entendo que existem questões de outras empresas que entraram no território que deixaram. Nós não somos responsáveis por isso. Não somos. Inclusive, eu estava na Odebrecht na época que o SEAB Paraguaçu demitiu as pessoas. Eu estava no projeto da Odebrecht. Eu sei por todos os impactos sociais que trouxeram, mas eu também não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre a reativação do cruzeiro e sobre a obra Ponte Salvador Itaparica. Trazer o nosso número de contato, o número que está na cartilha. Nós fizemos um imã de geladeira para que vocês possam guardar o nosso número, né? Colocar lá na geladeira. Qualquer dúvida sobre o processo, sobre a contratação, entre em contato comigo. Esse número que atende sou eu, particularmente. Na cartilha a gente também trouxe informações gerais sobre o projeto, os números da nossa ouvidoria, falando sobre o canteiro, sobre as atividades do canteiro. Então, nosso objetivo aqui é esse. Em nenhum momento a gente tem o objetivo de causar nenhum tipo de desconforto para vocês. Né? Mesmo porque a gente também vem de comunidade, todo mundo que está aqui, técnico, a gente também vem, tem uma origem comunitária, tem uma origem de algum território, tem uma origem de algum lugar. Então, nosso objetivo mesmo é entender qual a realidade e construir soluções. E assim, entender como de fato essas soluções podem chegar aqui no mundo. Não adianta eu estar no escritório, no KMZ, no Google, e dizer aqui é salamina. Vamos pensar salamina e de lá do escritório sem entender que salamina você leva 40 minutos de barco de lá de São Paulo para cá, que existe uma estrada que está desde 2015 que está desativada, né? Que não existe meio de você chegar aqui com terra. Quando chove, não consegue chegar. E quando chove aqui também de barco, quando a maré está alta, tem que margear, o que leva um tempo maior para chegar aqui. Se eu não estivesse aqui, eu não ia saber de nada disso. Então, a área social, sem conhecer a realidade, ela não existe. Né? Você tem 20 anos de formada, eu tenho 20 anos de formada, mas tudo que eu tenho aqui de experiência que eu trago na minha mochila é ineficaz para esse território, porque eu nunca pisei em nenhum outro território que tenha essa mesma característica. Eu vou chegar amanhã em outro local que tem outra característica, você precisa pensar em outras soluções. Por exemplo, como é que eu vou divulgar vagas de emprego para Salamina? Como é que Salamina se comunica? Como é que vocês recebem informação? Qual é a melhor forma? Pelo WhatsApp? Como é? Como é que o acesso à informação chega até vocês? Quem vai dizer isso são vocês. É através da rede social do Cine? É através dos vídeos que nosso amigo faz? Porque eu vejo o compromisso de fato dele em fazer com que esse processo de contratação de mão de obra local ele de fato aconteça. Eu digo isso porque eu também estou em outros municípios. Eu percebo a atuação do secretário, percebo a atuação de outros secretários de outros municípios. Eu não tenho porquê de falar isso na frente deles se não fosse realmente a minha opinião. Mas a gente precisa entender. Então, o nosso objetivo aqui do nosso time é esse. Também seria muito fácil se no processo de escuta a Ângela estivesse aqui só falando, gente, muito obrigado, e um lanche de vai embora. Não seria escuta. Né? E aí, quando a gente abre a palavra e diz assim, posso me dar uma sugestão? No momento que o senhor estiver no seu grupo, registre. Ter palavras, muito leve. Eu já ouvi eles de minha avózinha. Palavra, minha filha, muito leve. E vocês podem ter certeza que a gente fez CLPIs na Itaparica, de várias comunidades tradicionais, povos de terreiro, ciganos, pescadores e marisqueiras. E todas as manifestações, elas compõem um relatório. E esse relatório foi encaminhado para o governo do Estado.
E a partir dali foram costuradas soluções. E a gente sabe também que uma parceria público-privada, um ente privado, ele tem limitações contratuais. Eu não estou aqui para dizer que não tem. Por exemplo, a concessionária não pode implantar políticas públicas. Não pode. Não está no escopo da nossa atividade implantar políticas públicas. Eu perguntei a Léo, tem posto de saúde aqui? Não precisa estar no Léo tem, como é que as crianças aqui estudam? Eu vim entender que os meninos estão crescendo e a escola não tem hoje muitas crianças porque os meninos estão crescendo por conta do número de habitantes e a maioria dos meninos hoje estudam. Se eu não estivesse aqui, eu não ia saber dessa coisa. Então, a construção coletiva, ela é importante. Enquanto sociedade civil organizada, a gente precisa entender isso. E a função aqui também é despertar em vocês a possibilidade de construção coletiva. E aí eu vou dizer uma coisa para o São João, para o seu aluno. Vocês são duas lideranças que estão no mesmo território. A união, ela fortalece. Divergência, a gente vai ter até em casa. Eu tenho um filho, gerei meu filho 9 meses, e meu filho é diferente de mim, totalmente. Às vezes eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Né? O que houve é uma dinâmica social. Nós somos, Deus é tão maravilhoso que Ele criou pessoas diferentes. Nós somos totalmente diferentes, pensamos diferentes. E numa comunidade como essa, a gente precisa pegar as diferenças, ao invés de afastar, juntar e construir. Porque no nosso time, nós temos pessoas diferentes. Nós temos João, que é antropólogo, que pensa diferente de Lucas, que é arqueólogo, que pensa diferente de Edu, que é analista social, como eu. Eu e Edu somos analistas sociais, mas a gente pensa completamente diferente. Diferente de Débora, diferente de Kelly. E o que a gente faz com as nossas diferenças no final do dia, quando a gente chega na pousada? A gente junta as nossas diferenças para construir um processo melhor para vocês. Cada um com a sua diferença, está montando um quebra-cabeça. E vocês precisam, pegar as diferenças e construir. Pegar as diferenças e construir. Para que um alcance maior. Então, eu acho que eu já falei muito aqui. Falei. Você fala pouco. Falar pouco, mas eu acho que eu falei muito. Eu acho que o segundo momento é mais importante do que a minha fala. Porque, de fato, é o momento de vocês vão conseguir colocar para fora tudo que está guardado no coração, tudo que está guardado, né? Esses anos todos. Eu queria dizer para vocês que a Ponte Salvador Itaparica tem um canal de relacionamento. Quando eu cheguei em agosto do ano passado na ponte, eu conversei com minha liderança e disse, eu preciso ter uma aproximação com as pessoas. As pessoas precisam chegar até a gente e falar. Tirar dúvidas. Ah, Angela, você vai atender aonde? No meu telefone. No seu telefone? E aí a gente criou esse número. Ponte de contato. A ponte de contato nada mais é do que uma forma que vocês podem se comunicar com a gente. Registrar a denúncia. Dizer, olha, está errado. Olha, poderia ser melhor dessa forma. Aqui na minha comunidade não funciona assim, mas funciona dessa forma. Porque a gente é técnico, mas a gente não tem varinha de condão, a gente não vai adivinhar. Às vezes a gente acha que a gente está agindo certo, mas a gente não está. Então, essas reuniões, quando o seu João fala assim, na reunião de comunidade só vem 4 ou 5 pessoas, será que não é um alerta para que vocês possam participar mais das reuniões da associação? Será que não é um alerta para que a comunidade possa vir mais, possa fortalecer essa associação de fato? Que a associação sem pessoas não existe. Então, acho que aqui a gente teve mais lições aprendidas nesses poucos espaços de tempo, onde todo mundo começou a falar, do que de fato a nossa apresentação. A Ponte Salvador Itaparica ela tem o objetivo de escoar a produção, de gerar emprego e renda, de trazer para o território o desenvolvimento social,
E a gente sabe que o desenvolvimento social ele acontece a médio e longo prazo. Não existe desenvolvimento social a curto prazo. Eu não posso desenvolver um território em um espaço de tempo curto. Só que é um projeto que tem muitos técnicos muito comprometidos em fazer o melhor. Mas como o senhor bem pontuou, a gente não faz obra sem impacto. Nem a obra na nossa casa a gente não gera impacto. Porque eu moro 60 metros quadrados, minha casa tem 60 metros quadrados. Quando eu faço uma obra na cozinha, eu tenho que falar com o meu vizinho. Dizer, vizinho, eu estou fazendo uma obra lá na minha cozinha. Me desculpe qualquer coisa, barulho. Eu sei que no dia de sábado eu só posso trabalhar até 2 horas, porque eu sei que as pessoas descansam, né? De tarde. E aí, ó, já sei que tem a ver isso com o canteiro de São Roque. O que tem a ver isso com o canteiro de São Roque? E na movimentação de máquinas e equipamentos, existe uma equipe que está pensando como é que esses impactos eles possam ser reduzidos. Sexta-feira passada, a gente convocou uma reunião para apresentar o plano de sinalização e o plano de circulação de máquinas e equipamentos. A gente fez, inclusive, na sede da Petrobras. Sabe quando as pessoas compareceram? Vocês têm ideia? Chuta aí um. Umas 20 pessoas. E quando a gente diz assim, ó, vamos participar, vamos ali, ó, identificar onde é o posto de saúde, onde é a escola, onde é a creche, vamos me ajudar a colocar a placa de sinalização no local adequado, vamos ajudar a nossa equipe a dizer qual é a velocidade que tem que ter aqui no caminhão. As pessoas não participam. Então, participação social é a gente construir junto e cobrar quando aquela construção ela não acontece. Né? E aí, Ângela está marcando com o Eduardo para vir aqui para mapear escola, posto de saúde, creche, fazer treinamento com motorista. Dizer, olha, aqui em São Roque tem 12 anos que está parado. A senhorinha que sai da casa dela para vir comprar pão, ela não está acostumada com essa movimentação de caminhões, então vamos ter cuidado. Só que isso poderia ter sido construído socialmente por todo mundo, só que as pessoas não participam. Entende? Então a gente precisa começar a entender como é que de fato a gente vai reverter, virar a chave desse processo. Aí eu estou tentando agora agendar uma outra reunião para ver se eu tenho um fórum maior. Só que o tempo, o canteiro continua operando. O canteiro tem armazenamento de material, construção de camisas metálicas, movimentação de máquinas e equipamentos, que é normal. Nós fizemos uma reunião com o nosso time para ver a melhor rota terrestre. A construtora fez uma rota por dentro das cidades. Não dá para incluir das cidades. Vamos ver uma rota por fora? Vai aumentar a distância? Vai. Mas a gente gera um impacto menor. E aí a construtora revê essa rota. A gente apresentou essa rota na última reunião. Mas a gente poderia ter sido construído por todo mundo. Mas, onde a gente chegou, a gente já viu uma melhor forma de entrar no canteiro traz. E aí a gente já vai levar essa informação também. Então, de fato, obra, essa fala que o senhor falou, não se faz omelete sem quebrar os ovos, eu vi de um mestre de obra da OAS de muitos anos, o mestre André. Ele disse assim, baixinha não se faz obra sem quebrar, mas faz. A forma como você quebra o ovo. Pode quebrar o ovo e romper a gema. Eu posso espatifar o ovo, ou eu posso quebrar o ovo para eu aproveitar a clara e a gema sem estar com casca. E o que a gente chama isso? Redução de impacto. E esse é o nosso papel aqui. Só que imagine uma obra que a gente gera 7 mil empregos diretos e indiretos. E quando eu falo empregos diretos e indiretos, eu estou falando de uma obra da ponte maior. É o que a gente contrata para a ponte e o que a gente contrata de subcontratado. Imagine você controlar 7 mil pessoas, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 5 mil pessoas. Imagine. E aí vem o número ponte de contato. Se nesse meio termo está lá uma pessoa lá, que aqui não vai ter circulação de máquinas e equipamentos. Aqui não vai ter circulação de caminhões.
Mas lá em São Roque que vai ter. A gente estabeleceu um acordo. O motorista, ele não vai cumprir, denuncia. Anota a placa, informa. Porque eu falei lá em São Roque, não sei se o secretário se lembra, se a gente treina e a gente troca, porque a gente não pode colocar a vida das pessoas em risco. Hoje as construtoras já estão no processo de contratação de um time social para ajudar eu e Eduardo, porque a gente não vai ter braço para alcançar um território tão grande. Porque qual é a nossa função com esse time social? Fazer com que eles atuem conforme as nossas diretrizes e construir junto também com eles, porque eles vão trazer também várias experiências. Então, o Canteiro de São Roque do Paraguaçu, ele é um braço de apoio da Ponte Salvador e Caparibe. Ele é uma obra onde a gente vai ter logística, armazenamento e a construção, por exemplo, de camisas metálicas para a execução da obra. Então vão ter rotas terrestres, que vem por fora. Inclusive, ela traz ali no... Deixa eu pegar uma cartilha para falar para vocês. Então aqui a gente trouxe informações sobre o nosso projeto, né? A nossa obra tem 34,4 quilômetros de extensão com acessos viários. A Ponte Salvador e Itaparica não é só sobre a lâmina d'água. A gente tem um sistema rodoviário, tanto no braço de Salvador quanto na ilha de Itaparica. O sistema viário de Salvador, ele faz conexão com a Via Expressa, 2 túneis paralelos. E essa conexão ela tem por objetivo conectar por conta da política de mobilidade urbana. Quando chega em Mar Grande, ali do lado da lanchinha de Mar Grande, a gente tem uma rodovia nova, paralela a 101, que vai ser construída já duplicada, e a gente tem uma restauração a partir de Itaiúba até a cabeceira da ponte, que vai ser duplicação e restauração. E aí nós trazemos essas informações aqui, a gente faz a formação do canteiro, fala sobre as áreas do canteiro, e aqui são as previsões das atividades do canteiro, na página 8. Aqui, todas as atividades que estão previstas aqui, elas têm uma construção. O que é que a gente vai fazer para mitigar esse impacto? É mitigação, redução. O que é que eu vou fazer para que esse impacto ele chegue, por exemplo, em São Roque? Quando eu falo São Roque é porque São Roque está ali no entorno do canteiro. Eu tenho que ter uma política de sinalização e movimentação de máquinas. Eu tenho que ter um plano de comunicação social. Esse plano já está, inclusive, em processo de construção. É um plano que vai durar toda a fase de vida do canteiro. Inclusive, esse plano, as diretrizes são da própria concessionária. Existem planos de monitoramento da pesca, planos de monitoramento da água, planos de monitoramento de impacto na vida da biota, o que é biota aquática, da vida dos peixes, de tudo que está no mar. Então, existem uma série de estudos que estão acompanhando a nossa licença. E aí, se vocês olharem na página 9, ela traz os acessos no canteiro. Ângela, quais são os acessos? A gente tem a rota terrestre, que a gente tem por fora, tá vendo? Essa aqui foi uma rota que a gente construiu. E aí, na sexta-feira, a gente apresentou para todo mundo. A gente tem uma rota mista, que é através da travessia do ferry-boat, e uma rota também que vem por fora. Ela foi pensada, por exemplo, tinha uma rota que passava por dentro de cachoeira. Não tem como. Impossível passar por dentro de cachoeira. Impossível passar pela ponte. Impossível passar por dentro de São Félix. O que é que eu vou fazer? Eu preciso, nem que eu aumente a distância, mas eu preciso reduzir o impacto. E a rota marítima é a rota que já existe hoje. Aí a Todos Santos lá, chega ali em São Roque do Mar. E quais são as oportunidades de emprego? Como é que isso acontece? É algo que é uma demanda social daqui, de Salinas, seu João, seu Orlando.
é uma demanda social de emprego, isso quem vai dizer são vocês, não sou eu. O que eu estou aqui dizendo é, existindo a possibilidade de geração de emprego, são os homens que querem sair daqui para trabalhar, e aí a gente vai precisar pensar, né? Se secretário para aqui, a gente vai começar a pensar. O que a gente já vai fazer, inclusive, como eu falei, o secretário enviou a relação de todas as comunidades tradicionais, é fazer o Cine itinerante. Não só aqui, mas na ilha também. O Cine vai para as comunidades da ilha para fazer o cadastramento, para reduzir a distância, e a gente está pensando também em algo assim aqui para Maragogi. Mas todo o processo de contratação é via Cine Bahia. Por quê, Ângela? Por que você não recebe currículo? Todos os dias eu recebo via canal de relacionamento currículo. Gente, eu não recebo currículo. O processo de contratação é via Cine. Por que você não recebe, Ângela? Porque via Cine garante que todo mundo seja tratado da forma igual. Todo mundo vai ter acesso ao emprego. Ah, Ângela, mas o canteiro de obras tem um número de contratações reduzidos, né? Tem. Por quê? Porque o canteiro de obras é uma base de apoio da ponte. A contratação em massa vai acontecer para a ponte. Ah, mas eu posso trabalhar na ponte? Pode. Por exemplo, existem diversas pessoas que estão trabalhando em Salvador que moram em Cachoeira. Eu mesmo conheço os três. Eu sempre passasse um nome em Cachoeira, Cachoeira todo mundo se conhece, né? E aí eu mesmo conheço os três que eles pegaram, se juntaram, alugaram apartamento, estão morando lá em Salvador e trabalham lá em Salvador. Então não existe fechar a possibilidade, não existe dizer que quem mora no território do canteiro só vai trabalhar no canteiro. A contratação é para a obra. E os canteiros fazem parte da obra. Canteiro Salvador, 3 canteiros da ilha e um canteiro aqui em São Roque. A gente fala um pouquinho das disputas sociais, tá? Qual é o método que a gente vai utilizar? Traz o canal de relacionamento e diz que nós estamos abertos para ouvir vocês e para construir juntos. E aí, de fato agora, eu preciso que você organize os grupos. E aí eu vou sugerir uma coisa, tá? Não sei se vocês vão aceitar, não sei se vocês concordam. Mas eu queria que seu João ficasse no grupo, seu Hélio ficasse em outro grupo e seu Orlando ficasse em outro grupo. Por que, Ângela, você quer isso? Por que você pensou assim? Porque vocês são lideranças. E a condução do trabalho dos grupos, eu acho que fica mais direcionada. Não adianta a gente juntar 3 lideranças em um grupo só. Entende? Vocês vão conseguir conduzir os grupos de uma forma melhor. Conduzir as discussões, levar as pessoas à reflexão, porque o objetivo é esse. Certo? E assim, eu não estarei nos grupos, porque existe um conflito de interesse, então hoje eu não estará nos grupos, mas e nem Eduardo. A gente não participa dos grupos. Quem conduz os grupos é o time da frente. Mas a gente está à disposição. Tá bom? Eu vou ficar ali quietinha no canto e aí a gente conversa depois. Tá? Tá. A gente tentou dividir em 5 grupos de 5 pessoas. Vocês concordam? 5 grupos de 5 pessoas. Vamos montar os grupos? Aí vocês escolhem o grupo. Bora fazer assim. Bora chegar. Eu vou continuar. Vamos, gente. Aqui vocês. Vamos pensar? Vamos fazer um círculo. Vai.
Thank you.
Ok, você começa dois, depois volta. Agora o pessoal já está tirando aqui. Bora, bora, Isabel, chega! Que Bora, grupo! Vamos ficar sozinha? Você vai acabar desse? Esse daqui é o terceiro. Silêncio, gente, que a gente vai falar também. Pessoal, bora começar aqui a apresentação do grupo. Bora. Não, pode falar, amiga. Pode iniciar. Vale algo, viu? Bom dia, somos o grupo 1, aqui não criou um nome específico, mas enfim. Sobre as preocupações da comunidade, a alimentação da comunidade, com a diminuição da pesca e a produção de mariscos, sendo a principal renda da comunidade. O segundo ponto, na construção da ponte, despejo de resíduos no mar, através dos tráfegos constantes dos navios. E o terceiro ponto, a dragagem com as perfurações no mar, trazendo lixos para os manguezais e para o alto mar. E diálogos com a associação em geral. Quer explicar sobre o diálogo? Esse diálogo você já falou no início. Fale sobre o segundo. Eu não pode sacar, né? Eu falei demais aí. Falei demais. As demandas. Não, calma, pega o papel. Aí já leu já, bora pra cá. As demandas. Posto de saúde, estrada, que é o necessário, atracadouros, que é o guia, pouso artesiano, água tratada, turno à tarde à noite e à noite para os não alfabetizados, áreas de lazer, ambulâncias, que é no caso de emergências, que a gente, se tiver emergência aqui, o povo morre, porque é difícil. E melhorias no transporte escolar, melhorias na sede, associação, reforma. E as nossas dúvidas, que foram muitas, só que não deu para colocar no papel, eu creio que vocês têm mais de trazer outras. Quais são as melhorias do trabalho que a comunidade terão após os danos causados pela construção da ponte? Como será o meio de transporte para as pessoas que queiram trabalhar no canteiro? E sendo nós da comunidade, 200 pessoas, sem contratados e a outras que não tiveram oportunidade. Quais são os critérios de contratação? E vamos falar sobre a geografia da pesca, que é os locais que a gente pesca. Ilha do Francês, Ilha dos Coelhos, Farol, Ferreiro, Angelim, São Roque, Mangueira, Estaleiro de Maragogipe, enfim, é isso. Se quiser acompanhar do Muito obrigada. E agora o grupo 2. Deixa eu ajudar o senhor a segurar. Pessoal, vai começar o Pessoal, bora ouvir agora com os dois? Bom dia, nós somos do grupo 2 e
Vamos falar sobre as necessidades. Posto médico, transporte físico na comunidade para emergência, acesso a transporte, reativação, atacador nos portos, via, melhorias na escola, transporte, ensino a partir do 6º ano, melhoria, término da construção, da associação, apoio na pesca, barcos e acessórios de pesca, tratamento da água, encanamento mais poço, hoje é balde, rede de tratamento de esgoto, creche, melhoria na rede elétrica, fiscalização e recuperação das redes marisqueiras, mangue, hoje recebe baixa na quantidade de mariscos devido aos produtos das empresas. Análise da água do Rio Paraguaçu, formação técnica para jovens e adultos, apoio do extrativismo da comunidade, resgate cultural quilombola, restrições dos bens culturais, poste, casarões, engenhos, igreja, programa de fortalecimento dos pescadores e marisqueiros. Dúvidas? Como promover ajuda aos comunitários? Como promover ajuda aos comunitários que não possuem formação profissional? Como a empresa pode garantir o futuro das crianças? Como garantir a segurança das comunidades? Como melhorar o escoamento da pesca? É possível a empresa comprar e fortalecer o escoamento da hortaliças e demais produções, direitos das comunidades, peixes, mariscos, dendê. Não foi muito boa não, porque o nervoso não deixou. Grupo 3. Grupo 3. Não, preocupações. A gente tem preocupação com a poluição da água, diminuição dos peixes, construção de mão de obra, contratação de mão de obra e logística de mobilidade dos trabalhadores, dos contratados locais. Demandas: construção de postos de saúde, treinamento básico. Na verdade, até eu acho que um pouco importante que essa questão não é da empresa, mas sim do município, da prefeitura. E mesmo assim, a gente deixou aqui registrado. Projetos de capacitação profissional. Aí vem amador, soldador, artesanato, construção de vias, que na verdade a gente precisa. Na verdade, essa pauta já é trajetória e antiga, e até hoje o município, na verdade, não concluiu ou não fez. Né? Vocês que estiveram aqui hoje, a dificuldade que a comunidade tem, né? Muitos companheiros colocou aqui a questão da estrada, mas na verdade o que a gente precisa aqui mesmo são os pias. Porque quando a gente aqui tem alguma pessoa que está doente para fazer esse método de locamento, quando essa ambulância sai na Araújo, chega aqui, um pia aqui, não está na rua há tempo. Então esse cidade aqui, eu colocou aqui estrada, mas não é nem estrada, são os pias.
são necessários para essa comunidade. Insumos para o ofício da pesca, redes e barcos. Ponto de pesca, na verdade, como eu disse na questão do ponto de pesca, não pesca em toda a marinha do Iguape. Se for colocar pontos específicos, são muitos pontos. Eu vou colocar alguns aqui. Enteada, São Roque, Salamina, do Futumunju, Dunda, Ilha dos Franceses, Ferreiro, São Francisco, Iguape, Maragogi. Na verdade, toda a localidade da reserva a gente usa como apoio de pesca. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos lá, vamos essa aqui na minha lei. Eu vou ler você, né? Eu vou ler. É porque eu sei, é que eu vou ler. Mãe, eu vou desculpa. Muito fraco esse nome. Grupo 4. Pessoal, eu vou ajudar a Grupo 4 a apresentar, porque eu que escrevi, né? Vamos ver se eu ainda consigo ler minha letra. Então, a primeira observação que o Grupo 4 trouxe para a gente foi fazer fiscalização e monitoramento da Reserva Marinha Baía do Iguape para preservar a principal fonte de renda das comunidades, que é a pesca e a mariscagem, né? Também foi uma observação que eles trouxeram que todo mês de dezembro há uma grande mortandade dos peixes mariscos da região. E aí eu perguntei para o grupo, quando é que começou a surgir isso, né, esse episódio? E aí eles me relataram que desde que a Votorantim se instalou na região, todo dezembro sempre está tendo essa mortandade dos peixes, né? E que eles não conseguem descobrir quais são os motivos, né? Então seria também uma forma da gente tentar monitorar isso, tentar entender, levantar essas causas dessa mortandade. Eles também relataram que a comunidade precisa de apoio nas áreas de saúde, educação e transporte. Na área de saúde, a implementação de um posto de saúde e, por enquanto que não consegui instalar um posto de saúde, seria interessante ter um atendimento médico volante, né, para atender a comunidade. Na educação, também ampliar a rede de atendimento, né, da educação local. Transporte, ter também, como outros grupos falaram, né, um barco, uma lancha rápida para poder atender as pessoas, né, em situação de emergência, né? Então seria interessante ter esse suporte para ter um atendimento mais rápido aí para as pessoas que estão passando mal, precisam de um atendimento de saúde, né? Construir pias, né, não só porque a comunidade está espalhada pelo território como um todo, então precisa ser mais de um pia para poder atender a população local. Melhoria e apoio financeiro para concluir a construção da sede da Associação dos Remanescentes do Quilombo Salamina Putumuju, né? Então isso também foi uma demanda que surgiu em outros grupos. Chega um pouquinho para cá, por favor. Temos aqui o Forte de Santa Maria, então eles pedem um apoio para a restauração desse casarão, para fazer tipo um ponto de apoio ao turista, né? Pode ter uma pousada, um restaurante, venda de artesanato, então seria esse ponto ali perto do forte, onde vocês receberiam as pessoas de fora, né? Seria também importante ter cursos de qualificação profissional na área de artesanato, de culinária, atendimento ao público, precificação dos produtos de vocês, né? Então seriam algumas áreas aí para qualificação. Também relataram a importância de ter uma consultoria para a construção de um projeto para o beneficiamento do azeite de dendê que é produzido aqui na comunidade. Então, essa consultoria, né, nesse projeto seria levar em consideração qual o local que seria utilizado para a produção desse azeite, maquinário que seria necessário para a produção. Também foi falado sobre a questão de ter um selo de denominação de origem desse azeite, né? Então, saber que esse azeite foi produzido desde a plantação até
o beneficiamento aqui pela comunidade de Salamina, Putumuju. E também ter treinamento da equipe para produzir esse azeite e também pensar no escoamento dessa produção, né? Então, vai produzir esse azeite aqui, mas onde é que vai vender esse produto, né? Então, pensar também na logística de escoamento desse produto. Também falou-se da importância de pensar projetos para a preservação da arte da pesca, né? E aí, ver a questão dos apretextos de pesca, quase não saem, que seria barcos, rede e outros, né? Também pensar em projetos para garantir a preservação da história oral da comunidade, né? A gente sabe que a comunidade quilombola é baseada muito na oralidade, né? Passando dos mais velhos para os mais novos. Só que isso com o tempo pode se perder, né? Então a ideia é que a gente possa, sei lá, construir um livro, um documentário, algum material de registro dessa oralidade para não se perder com o tempo. E também pensar em projetos de assistência técnica rural, né? Porque vocês também trabalham plantando, né? Então seria interessante ter essa assistência técnica rural voltado para a agroecologia, né? Então métodos de plantio que não utilize agrotóxicos, sejam mais naturais. E também pensar em maquinários que poderiam ser utilizados para aumentar a produção de vocês, né? Então, foi isso as ideias do grupo 4. Querem complementar? Tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Agora fica com a gente. Viva, agora. Não, foram 4 grupos. A gente concluiu essa fase. Agora eu vou pedir para o Lucas, que é o nosso colega que estava fazendo a ata, fazer um resumo do que ele registrou na ata. E aí a gente vai para o contraste visual. Quem aprovar a ata, levanta a mão. Quem não aprovar, né? Só para a gente poder registrar. Lucas, pode começar? Posso. Pessoal, vou avisar ali. Depois que acabar a reunião, todos esses cartazes, o Lucas vai pegar todos esses registros e vai colocar um por um na própria ata. Vou fazer a leitura resumida, uma vez que todos os grupos apontaram aqui, todos estão visualizaram, ouviram também todas as demandas aqui apontadas. Tá? Então, eu vou, para que seja um pouco mais dinâmico esse processo, vou fazer essa leitura de forma um pouco mais resumida, tá ok? Aos 16 dias do mês de junho de 2026, a reunião de escuta social teve início às 9h49, realizada na sede da Associação Remanescentes do Quilombo Salamina Putumuju, tá ok o nome? Na comunidade quilombola Salamina Putumuju. Comunidade quilombola, território quilombola? Comunidade. Município de Maragogipe, iniciada pela senhora Ângela Santos, analista social da concessionária Ponte Salvador Itaparica. Na abertura da reunião, a senhora Ângela cumprimentou os presentes e destacou a motivação da reunião acerca da reativação do canteiro de obras em São Roque do Paraguaçu, onde aponta a presença dos representantes da concessionária Ponte Salvador Itaparica e a equipe da empresa de consultoria ambiental Tênis Meio Ambiente e Sustentabilidade. A senhora Ângela esclarece a metodologia da reunião ao informar que haverá um primeiro momento onde a mesma apresentará sobre a ativação do canteiro de São Roque e os detalhes do projeto, além de haver um segundo momento com a proposição de uma dinâmica com os presentes a objetivar a coleta das informações e demandas pertinentes à comunidade de Salamina Putumuju. A senhora Kelly Fontoura, socióloga coordenadora da empresa consultora ambiental, pede a palavra para destacar a presença dos representantes públicos, a senhora Glória, deseja acrescentar aqui o sobrenome, Caldas, secretária de Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente. Só do meio ambiente. Ok. E o senhor Eduardo, sobrenome Eduardo, por favor. Conhece? Sim. Da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.
além de reforçar a metodologia da reunião. Lucas, rapidinho, fala que é do município de Maragogi. Ok. Além de reforçar a metodologia da reunião, e o segundo momento desta, acerca da dinâmica de grupos, a fim de formular as manifestações escritas. Então, na sequência, a gente teve as manifestações do seu Hélio, seu Orlando e o seu João, né, onde a gente teve esse primeiro momento sobre a interrupção ou não da nossa reunião, onde não houveram manifestações majoritárias contrárias, né, a essa interrupção da escuta social. Então, eu entendi dessa maneira, caso haja alguma interposição, podem ficar à vontade, tá? Na sequência, a senhora Ângela conduz a apresentação, apontando o detalhamento do projeto pretendido, dados de localização, histórico de construção do canteiro, a transferência de titularidade para a concessionária Ponte Salvador Itaparica, o processo em si das escutas sociais, detalhes da área do canteiro e acesso ao mesmo, previsão de atividades no canteiro, oportunidades de trabalho, canais de relacionamento, possíveis efeitos durante a operação e ações de prevenção, além dos aspectos positivos esperados. Ao final da apresentação, a senhora Ângela sugere a formação de grupos, especificamente com os senhores Orlando, Hélio e João separadamente quanto lideranças, a fim de conduzir e direcionar o fluxo de demanda dos seus respectivos grupos. A senhora quer, por fim, iniciar a organização para o segundo momento da reunião, também sugerindo a formação de 5 grupos, mas foram 4, né, no final das contas. Também destaca que uma pessoa de cada grupo é responsável para escrever e proferir as demandas e dúvidas dos membros deste. Informa que os grupos serão chamados à frente para apresentar as demandas em voz alta. Após o momento de divisão dos grupos, bem como a realização das discussões internas de cada um dos 4 grupos formados, às 11h30, eles posicionaram-se à frente de forma sequenciada e pontuaram as demandas. Tá, ok? Aqui eu não vou fazer a leitura novamente das demandas, uma vez que todos presenciaram. Tá, ok? E ao final, as demandas e as dúvidas. A senhora que lhe agradece as contribuições, informa da disponibilização posterior das informações mediante gravação audiovisual e registro da presente ata. Ok? Tudo isso aqui estará aqui pontuado nesta ata, assim como o registro audiovisual. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h51, também aos dias 16 do mês de junho de 2026, pela senhora Kelly Fontoura, elaborada por mim, Lucas Silva de Oliveira, analista ambiental da empresa de consultoria ambiental contratada, Tênis Meio Ambiente e Sustentabilidade. A presente ata lida e aprovada por contraste visual, e aí agora a gente vai fazer esse momento, né? Seja esse momento. Quem for a favor, né, da aprovação da ata, levanta a mão. Quem achar que não concorda com a ata que foi feita, permanece com a mão abaixada. Aí vou pedir para vocês, quem concordar, levanta a mão só para a gente registrar, né, a aprovação. Então, por contraste visual, né, a gente aprova a ata, certo? Você quer ler também a sua ata? Não precisa? Tá. E aí a ata, a gente vai anexar a lista de presença, né, como a validação da ata, tá bom? Vocês concordam? Todos concordam? Ângela quer falar o quê? Eu quero chamar o secretário Eduardo de Glória para que a gente possa fazer o encerramento. Aí eu estava conversando com o seu Orlando. E vendo depois as contribuições dos grupos, e aí vocês conseguem perceber o quanto vocês são potentes, né? Enquanto comunidade, o quanto vieram contribuições de fato efetivas. E esse é o papel da sociedade civil organizada. Pensar em possibilidades. E vocês precisam se unir mais. Aí já é a Ângela falando, quanto assistente social. E vocês, lideranças, têm muito que contribuir para o crescimento dessa comunidade.
Às vezes, no momento, a gente precisa dar um passo para trás para conseguir dar alguns para frente. Começa pela luta. Porque todos os grupos, se vocês perceberam, trouxeram as mesmas demandas e dúvidas de formas diferentes. E aí vocês perceberam que vocês se complementaram em alguns pontos. Existem pontos que o grupo colocou que o outro não colocou, mas se complementou com o meu. E assim é a construção social. Então vocês fizeram um trabalho muito rico. Vocês estão de parabéns enquanto comunidade. É só aparar essas arestas e se unir mais. Entender que as diferenças, elas precisam, muitas vezes, a gente precisa aguardar um pouquinho para poder avançar. Não é nem questão de se unir. A comunidade em si é... Não, eu estou falando da liderança. Não é aquele liderança. Porque nós trabalhamos assim, em questão assim, de organização. A gente é organizado. O que acontece também muitas vezes, desculpa, é os órgãos ouvir a nossa demanda e fazer cumprir. Porque não adianta a gente aqui ser organizado, fazer nosso trabalho aqui na base, e quando chegar lá na secretaria dos órgãos, nós ser barrado. A nossa luta continua, a gente não para. Mas quando chega nos órgãos, os órgãos têm dever, barra a gente, como não tivesse dado credibilidade e atenção para nós. O que acontece é isso. Não é questão de comunidade não ser unida ou organizada. A comunidade é unida e organizada. Precisa ter uma atençãozinha do poder público, que eles são pagos para isso, e não faz. Eu até falei com a questão da Secretaria do Meio Ambiente, pedi desculpa, mas é assim, muita secretaria fica no seu comum, no seu ar-condicionado, não sai, enfrentamento, vê a comunidade, a necessidade. Eu nem sabia que existia a Secretaria de Meio Ambiente. Aí hoje chega a coordenadora do meio ambiente. Se diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, a comunidade Salvamina é o pulmão de Maragogipe e das regiões vizinhas. Qual é o tratamento que as autoridades estão tendo com essa comunidade? É esse pensamento que muitas vezes o poder público não fica voando. A gente vê as demandas, mas não é atendido. E aí a gente fica até pensando muitas vezes, porque quando é para a comunidade, os órgãos não atentam. Mas quando é para um empreendimento, então não é para um empreendimento. Quer que o empreendimento venha, mas que também esse desenvolvimento não fique somente restrito às grandes cidades, que chegue nas comunidades. É esse nosso ponto de vista. Que não é desenvolvimento, como você falou, que desenvolvimento é esse que não abrange todo mundo. Isso não é desenvolvimento, isso é enriquecimento de alguns. E diminuindo e a população sendo cada dia mais escravizada. Diz que a gente, como os vivos, nós somos mais escravos, mas continua. Porque a própria lei acaba se extrapolando. Sempre oprimindo e maltratando o povo. É essa a nossa indignação. Nada mais que isso. Não é que nós estamos indiferentes com o empreendimento. Não. Bom, o empreendimento venha. Mas vamos dar atenção. Vamos chegar nas comunidades, a Secretaria do Município, né? Secretaria de Meio Ambiente, de Reparação Racial. Infelizmente, nós estamos aqui sem atenção, né? Vocês que representam o governo, o município. Então, vocês vão ouvir isso. Que vocês podem, na pauta, chegar lá para o prefeito, a comunidade da mina está esquecida. A comunidade da mina está esquecida. Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Qual é o método para fazer, para acontecer? Essa a nossa indignação, é isso aí. Nada mais do que isso. Quem vê aparece. O líder está chegando, ele vai aparecer. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês por nos receber, por participar. Né? Eu vou passar a palavra para a secretária do Barco da Glória e
de fato, gratidão. Acho que foi muito bom ter conhecido vocês hoje. Foi muito bom ter pisado nesse sol sagrado. Foi muito bom ter recebido da forma como nós fomos recebidos. E nós estamos à disposição. A gente tem aí um longo caminho de escutas sociais, um longo caminho de realmente apresentar nosso projeto, apresentar nosso time, dizer para que nós estamos aqui, né? Para dizer que a concessionária Salvador Itaparica está de portas abertas para ouvir todos. Dessa reunião, como eu disse, não só dessa, mas de todas as outras, vão ser gerados relatórios e esses relatórios vão ter feito os devidos encaminhamentos. Tá bom? E quem quiser falar comigo é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Gente, não me liguem normal, liguem através do WhatsApp, mandem mensagem, porque ligações do WhatsApp são criptografadas e as mensagens também, certo? Então, a gente só atende aqui através do WhatsApp. Bom dia, gente. Meu nome é Glória. Eu hoje sou a coordenadora especial de meio ambiente do município. Foi um prazer participar da reunião hoje. E hoje a questão ambiental veio aqui só para ouvir e dialogar. Eu sei que a construção dessa ponte gera muita expectativa em relação ao desenvolvimento econômico, a geração de emprego. E para a gente que é da área ambiental, a gente quer o progresso, mas não adianta ter um progresso se ele não for sustentável e justo. Então, assim, o desenvolvimento do município nunca vai desrespeitar as histórias, os territórios e os recursos ambientais que hoje existem aqui. Em relação à questão ambiental do município, é uma política recente. A política foi publicada em 2021, então é uma coisa bem recente. E a gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é onde as comunidades podem participar e podem levar as suas demandas. As reuniões do Conselho são mensais, eram presenciais, mas como a gente viu a dificuldade das pessoas estarem se deslocando até o município, a gente começou a fazer até algumas reuniões virtuais para que toda a comunidade possa participar desse conselho. A comunidade foi convidada na época para ser titular, no caso ter direito a voto no conselho, mas infelizmente essa comunidade não participou. Mas assim, as reuniões são abertas a todo o público e eu espero que vocês participem, levem suas demandas para o conselho, porque é no conselho que a gente toma conhecimento das necessidades de todas as comunidades do município. Então, convidar vocês, as reuniões são divulgadas muito tempo antes, normalmente 15 dias antes, a gente já está divulgando a data. A gente está fazendo ela virtual e presencial para poder todo mundo participar. Então, eu espero que na próxima reunião do Conselho do Meio Ambiente eu conte com a participação de vocês aqui da comunidade. Vamos participar, gente, dos conselhos. E desse município não tem só o Conselho do Ambiente, tem outros conselhos. E é importante, né, a participação de vocês nos conselhos que o próprio município desenvolve, né, através das políticas. Bom dia, gente. Primeiro, parabenizar aqui a Ângela, né, pela disponibilidade de estar percorrendo o território de Maragogipe, um território vasto, com muita diversidade, mas com um povo que tem como característica principal a força, a resistência e a capacidade de superações. Sabe, Hélio, eu assim compreendo e entendo a sua dor, eu não sinto. Quem sente são vocês que residem aqui, que passaram, que passam, que vão passar por muitos percalços, por muitas dificuldades, sabe? Esse mesmo questionamento que vocês fizeram aqui hoje, que é importante que a empresa venha aqui, que a concessionária venha aqui e que a gente, Glória, enquanto órgão público, venha aqui para poder ouvir de que empreendimentos se instalaram no município e que a comunidade ela foi impactada no que tange ao meio ambiente, impactada no que tange à segurança pública e a outros aspectos, e que esses empreendimentos saíram e a comunidade ficou, porque ela sempre vai ficar. Então é importante esse registro, é importante a sua cobrança e a cobrança de todos, para que as empresas que vão se instalar aqui, Glória e Ângela, façam diferente, que tenham um olhar cuidadoso, um olhar especial, e que possam retribuir e restaurar os impactos ambientais, os impactos socioeconômicos
causados na vida das comunidades, que serão impactadas com políticas sociais, com políticas de preservação ambiental, com política de amparo, com política pública, para que os nossos jovens tenham oportunidades. Então, assim, todas essas cobranças, esses questionamentos, a pressão da sociedade, da população em relação ao poder público, em relação à empresa, eu estava conversando com a Ângela, é normal e é bom que aconteça. Gestor público não pode ficar em zona de conforto. Então, a sociedade, a comunidade precisa se organizar e cobrar. Qual a lógica da colonização? A lógica da colonização é o colonizador fragmentar os territórios para poder dominar. E a gente não pode deixar se judiar. Que a gente caia mais uma vez, pós-colonização, nessa lógica. Nós precisamos sempre estar unidos enquanto comunidade para que a gente possa cobrar, possa reivindicar e que, de fato, as coisas, as políticas públicas, os projetos, as ações possam chegar na ponta a quem mais precisa. Eu entendo as lacunas, entendo as mazelas, entendo os problemas, entendo tudo isso. Tudo isso é compreensível. O poder público precisa se fazer mais presente, precisa ter um olhar mais atencioso. E aí é uma autocrítica que eu levo para a gestão municipal, mas também para o governo estadual, para o governo federal. Nós precisamos ter um olhar especial, principalmente para esses territórios, para territórios quilombolas, ribeirinhos, pesqueiros, tradicionais, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de vir aqui. Eu estava conversando com a Ângela e disse a Ângela, esses questionamentos para mim são normais e são necessários que aconteçam. Talvez outro gestor público que estivesse aqui estaria numa zona de desconforto pelos questionamentos, pelas cobranças que houveram, mas eu me sinto tranquilo e feliz que aconteçam. Porque tem um escritor que chama Lima Barreto que diz que no Brasil não tem povo, tem público, porque público senta e ouve, e povo cobra, e povo participa, e povo interage. E é bom ver que aqui na Salaminas, que em Maragogipe tem povo que cobra, que questiona, e que bom que é assim, e que seja mais intenso, para que haja responsabilidade do poder público municipal, do poder público estadual, do poder público federal, das empresas, que essa reunião, que essa escuta social não se resuma apenas a uma escuta, mas a construção efetiva de políticas públicas que melhorem a vida de cada um e de cada uma. E a minha parte, enquanto secretário municipal de trabalho, eu vou fazer. E eu sou Jundiaí é prova viva, e grande parte da população aqui na Salaminas é prova de quando nós ficamos aos sábados no Cine para poder resolver o problema dos pescadores das marisqueiras. E eu me comprometo, seu Jundiaí, nós temos 33 turmas de curso de qualificação profissional, Ângela, para poder abrir aqui na cidade, que são desse projeto da Ponte Salvador Itaparica e também do Estaleiro da Enseada, e eu me comprometo a gente identificar em conjunto com a comunidade, chamar a comunidade para poder conversar, para a gente implementar aqui pelo menos 1 ou 2 turmas de qualificação. Esse é um compromisso meu. Me comprometo que o Cine venha aqui realizar a inscrição, cadastro daquelas pessoas que tinham a pretensão de trabalhar na obra. A gente conversou, tivemos uma reunião com a empresa para flexibilizar a questão da exigência de experiência para quem quer trabalhar de ajudante. Aquelas pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, que estão requisitando o primeiro emprego. E a gente não pode ficar no discurso de que a gente está dando a oportunidade e o jovem que está na ponta, que ainda não teve essa oportunidade. Então, assim, tem que ser prática, não tem que ser teoria, não tem que ser discurso, não tem que ser retórica. A gente tem que criar esse compromisso efetivo. Setor privado, setor público e sociedade civil organizada, para que de fato os benefícios cheguem a essas pessoas, para que de fato os impactos sejam reduzidos, os impactos sejam preenchidos com essas políticas. Então, assim, eu me sinto muito feliz e saio com muita tranquilidade, sabe, daqui. Esses questionamentos são naturais e que bom que aconteçam. Aqui ninguém veio para uma reunião para poder ouvir. É isso que eu digo sempre nas reuniões que eu participo. Não me chame de reunião para poder ouvir falar. Eu quero participar, eu quero colocar as minhas dores, quero colocar os meus anseios, quero emitir a minha opinião, tecer a minha crítica, compartilhar o meu conhecimento, e a gente está aqui em um lugar que tem assim uma força da ancestralidade, da identidade do povo maragogipano. E eu queria te dizer que foi aqui que foi construída, que se iniciou o processo de construção da independência da Bahia. Então esse povo é forte, esse povo é guerreiro, e esse povo precisa de um olhar especial
das empresas, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, e essa é uma autocrítica que eu faço. E o que eu ouvi aqui hoje, tenho certeza que eu vou levar da mesma forma, sem tirar nem pôr uma vírgula ao prefeito e dizer: a comunidade está cobrando, a comunidade está chateada. Nós precisamos estar lá, nós precisamos participar de modo mais ativo da vida, da vivência e das coisas da comunidade e criar essa linha de diálogo. Então, seu Juliano, eu me autoconvido a estar sempre aqui na comunidade, e tudo que for da competência e da responsabilidade da Secretaria de Trabalho, eu vou estar aqui, porque nós já temos feito esse trabalho de presença nas comunidades, diretamente, olhando no olho das pessoas. Eu não tenho problema com isso. Às vezes a gente tem que dizer um não, e é necessário que diga, mas que se diga olhando no olho das pessoas, sabe? Essa política de olhar de cima para baixo, não existe olhar no olho, porque todos somos cidadãos, temos direito, e a nossa obrigação, nós ganhamos para isso, recebemos os nossos proventos para isso, para poder construir políticas públicas e saídas para a população e melhorar a vida do povo. Então, meu muito obrigado a vocês. Essa comunidade, nós luta com ela, um processo que existe desde 2003. Todo mundo conhece. Então, assim, é doloroso porque desde 2003 que a gente luta com essa comunidade, ela tem 85% desse território registrado. Essa comunidade, ela é dona de 85% dessas terras que vocês estão vendo aqui, que são 2.660 de terra, e não se tem um projeto de governo nenhum dentro dessa comunidade. Aí a gente desacredita de tudo, por isso que às vezes o pessoal tem essa descrença, porque a gente chega em outras localidades, em outras comunidades, que nem Registro tem, nem RTD tem, e ela já tem projeto do governo federal, já tem projeto do governo do estado, e aqui a gente tem essa toda dificuldade, entendeu? Então, a desconfiança desse povo, a descrença desse povo, é mais porque já estão cansados da realidade do que está acontecendo. É por isso que você está vendo isso. Que é legítimo. Que é legítimo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos e a todas. Foi um prazer estar essa manhã aqui com vocês. Muito obrigada pela participação.